Aqui a irmã Ale perguntou: na segunda ressurreição haverá diferença entre nação e igreja? A segunda ressurreição, então, para pontuar aqui para os irmãos, ela é depois dos 1000 anos. A primeira ressurreição acontece quando o Senhor Jesus vem, não é? Os que fazem parte da primeira ressurreição são reis e sacerdotes. A segunda ressurreição, ela é depois dos 1000 anos, certo? E depois dos 1000 anos vai acontecer algo totalmente diferente na Terra. Porque diz ali que o trono branco vai ser estabelecido, os céus e a terra fogem da presença do trono branco e não foram achado lugar para eles, e ali vai ser julgado todas as coisas, né? O além dá os seus mortos, o mar, o Sheol, ali tudo vai entrar em julgamento. E a partir dali, a própria morte vai ser condenada. A própria morte vai ser lançada no lago de fogo. E como eu expliquei para os irmãos, já não há mais motivo para existir lago de fogo. Porque lago de fogo é para queimar tudo que não presta. Já que a morte vai cair no lago de fogo e não vai ter mais pecado, se não tem mais pecado, não tem mais morte. Se não tem mais morte, é porque não tem mais pecado. Durante o milênio tem pecado. Depois desse julgamento não vai haver mais pecado. Então aí vai acontecer coisas que não estão escritas, mas fica subentendido para a gente. Eu acredito que ainda vai ter nações, só que elas vão ter corpos diferentes. Eu não sei se elas vão ser glorificadas, se elas vão ser como os anjos. Eu não sei, eu acredito que elas vão, porque elas vão ser imortais. E a igreja também vai receber recompensas. Esse é um assunto, para introduzir um assunto novo já, a pergunta dela, através dessa pergunta, dá para introduzir coisas que a gente não tem assim tanta clareza, mas que dá para a gente um equilíbrio na mensagem. Por exemplo, a pergunta dela foi: na segunda ressurreição haverá diferença entre nação e igreja? Respondendo em poucas palavras, eu acredito que ainda haverá. Não está escrito, não tem um texto para pegar e mostrar para vocês, mas eu acredito que ainda haverá. Porque sempre o reino de Deus tem essas coisas, né? Até no céu, você vê que tem diferenças. Os 4 seres viventes, eu acredito que eles existem literalmente. E eles são seres diferentes dos 24 anciãos, que eu acredito que existe literalmente. E esses são pessoas que estão mais perto do trono, estão mais chegados ao trono do Senhor. E tem 7 arcanjos, que são outros seres diferentes. E tem os anjos do Senhor, então tem hierarquias. Eu acredito que até na eternidade haverá essa questão de hierarquias. Então vai haver diferença, eu acredito que vai ter nações. Aliás, quando a Nova Jerusalém desce do céu, está escrito assim: e as nações andarão mediante a sua luz. Depois do milênio, a Nova Jerusalém desce do céu e está escrito: e as nações andarão mediante a sua luz. Então as nações é um povo, a Nova Jerusalém, que é a esposa do Cordeiro, é outro. A luz é emitida da cidade para as nações, não é das nações para a cidade. Então eu acredito que haverá diferença, né? Eu disse que não tinha um texto escrito, mas tá aí um texto, né? Tá aí um texto, né? Eu acredito que vai ter diferente, porque eles não vão fazer parte da igreja, né? Porque digamos, é uma recompensa maior, né? Que a palavra de Deus diz, é de glória em glória. É de glória em glória. Uma era a glória da aliança, da primeira aliança, outra é a glória da nova. E outra será a glória no milênio. E outra será a glória na eternidade. É de glória em glória. Hoje nós somos santuário de Deus. Antigamente era um templo. Hoje são os homens. Mas ainda nós somos de carne, não é? Quando o Senhor Jesus vier, nós vamos continuar sendo o santuário de Deus, mas a glória aumentou. Nós vamos estar glorificados. E as nações também vão ser templo de Deus. Só que elas vão ter ainda o corpo mortal. Só que a glória aumentou, porque elas vão viver mais, Satanás vai estar preso, os anjos, os demônios estarão presos, e as nações vão viver num mundo de justiça, paz e alegria. Aumentou a glória, mas ainda haverá pecado. Agora, na eternidade, no 8º dia, a glória aumenta. E aí tem coisas que a gente não sabe tudo, né? Eu acredito que são as coisas que Paulo disse, que ele ouviu coisas inefáveis que não era lícito falar aos homens. Eu acredito que são coisas do 8º dia em diante. Vamos ver outra pergunta. Vou responder a pergunta do irmão aqui. Obrigado, irmão, pela sua oferta, tá bom? Então, esse irmão perguntou assim: irmão Luiz, vocês poderiam fazer um estudo sobre a Nova Jerusalém e o novo céu e a nova terra? Não foi uma pergunta do estudo, né? Mas foi uma sugestão. Vamos fazer sim, irmão. Na verdade, já tem um estudo no canal, né? Com o irmão Pedro, uma live que eu fiz lá no Rio de Janeiro. Mas agora a gente tem mais ferramentas para fazer um estudo melhor.
com slide, né, com qualidade na imagem, som. Então eu quero refazer o estudo. Nós vamos fazer esse estudo sim. E não vai demorar muito. O Yeshua HaMashiach perguntou assim: as nações adorarão os reis e sacerdotes? Um pouquinho antes ele perguntou se nós seremos deuses. Está escrito, né, na palavra, nós seremos deuses. Com certeza, seremos deuses, seremos Elohim. Elohim é deuses no plural. Então, sim, nós seremos deuses, nós somos coparticipantes da natureza divina e seremos semelhantes a Deus. Então, aí, essa pergunta, eu acredito que essa indagação levou a essa pergunta, né? As nações adorarão os reis e sacerdotes? Eu acredito que adorar é somente a Deus, mas a palavra adorar, ela pode estar se referindo também a se prostrar, não é? Se você se prostra diante de alguém, você não está adorando? Aí vai depender do contexto, né? Mas as nações se prostrarão diante de Jerusalém, porque a própria Jerusalém será o corpo do Senhor. Quando você adora a cabeça, você está praticamente fazendo uma adoração para o corpo. Então, não é roubando a adoração que pertence a Deus, mas nesse sentido, acredito sim, que será adorado. Nesse ponto que eu estou falando, né? Porque o próprio Filho adora o Pai, e isso a Trindade não aceita, mas o Filho adora o Pai, de adoração mesmo. O Filho chama o Pai de Deus. O Pai não adora o Filho e não chama o Filho de meu Deus, mas o Filho chama o Pai de meu Deus. Isso é bíblico. E a Trindade nega isso. Por isso que eu não sou trinitariano. Não sou e nunca vou ser. Então, a Trindade, ela bloqueia essas coisas na sua mente e traz teologia humana. Por isso que eu digo, aí a mente da pessoa fica bloqueada em livros, em teologia, em pais da igreja, e elas não podem compreender isso. Entende? Então, respondida a pergunta. Ó, uma pergunta interessante. Que as virgens e prudentes poderão ser salvas no milênio? O texto diz que elas bateram na porta e elas não puderam entrar. Elas são chamadas de loucas. Eu acredito que para elas não há salvação. E elas foram comprar azeite, né? Que é bem no tempo que não se pode comprar e nem vender. Mas se você compra, você recebe a marca. E os que recebem a marca, automaticamente já acabam participando do reino do anticristo. Eu acredito que não tem caminho para elas. O Senhor Jesus falou que elas são loucas. Elas não vão poder fazer parte do povo santo e só vai sobrar para elas a besta. Imagine, o que elas vão fazer? Se elas são loucas, elas não vão dar a vida pelo Senhor. Não é? Se o Senhor Jesus estava vendo que elas iriam, o pouco azeite delas iriam se apagar, então elas iriam comprar, não iriam encontrar, e aí a besta ia vir para elas, marcar elas, e elas iriam rejeitar, e não iriam receber a marca, iriam morrer pelo Senhor, por que ele iria chamar elas de louca? Porque em Apocalipse 7 fala que as pessoas que vieram da grande tribulação, elas nunca mais passarão fome, nem sede, nem o sol vai cair sobre elas. São todos esses sofrimentos são sofrimentos de quem não recebeu a marca da besta, não é? Então, as loucas com certeza receberão a marca. Eu acredito que para elas não há salvação. Bom, irmãos, é o seguinte, vamos partir agora para a explicação. Aí, não tem mais pergunta assim para responder, né? Irmãos, agora é o seguinte, eu pensava que na glorificação, quando nós alcançarmos a glorificação, nós não iríamos aprender mais do Senhor. Eu pensava assim, não é? Até vocês vão lembrar que eu falei nos vídeos. Hoje é o tempo de estudar a palavra. Hoje é o tempo de você entender como você se torna um rei sacerdote. Para você, quando ressuscitar, você exercer isso no milênio. Muitas pessoas acreditam que vão fazer parte da primeira ressurreição, e se elas fizerem, se Deus considerar que elas vão ressuscitar na primeira ressurreição, elas acreditam que elas vão ter uma mente glorificada, tipo igual a de Paulo, igual a do Senhor Jesus. Sim, nós vamos ter a mente de Cristo. Aliás, nós já temos a mente de Cristo. Ou seja, nós podemos entender o que eles falarem, porque nós temos a mente deles. Mas não quer dizer que a gente vai ter o mesmo entendimento deles. Porque se eu, sendo glorificado, vou ter o mesmo entendimento que Paulo, então eu não vou ser menor que Paulo no reino. Se quando eu for glorificado e ele ser glorificado, nós vamos ter
a mesma mentalidade e a mesma capacidade de julgar, então eu não vou ser menor que nenhum dos apóstolos. E isso é improvável. Os apóstolos, os 12, serão maiores do que todos nós. Paulo é maior do que todos nós. Não tem o que fazer para ser maior. Paulo é maior. Pedro é maior. Eles que vão determinar, que vão julgar o povo, as 12 tribos de Israel, eles que vão julgar e eles que vão determinar quem vai reinar sobre quem. O reino de julgamento é assim, o pai, ele passou o julgamento todo para o filho, é o pai que manda, mas ele passou tudo para o filho. O filho estabeleceu 12 tronos para julgarem as 12 tribos de Israel. Assim que vai ser o julgamento, o trono de Cristo. Então, todos nós vamos comparecer diante dos 12 tronos. Eu sei que ali não está o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está à parte disso. Porque os 12 tronos são os 12 tronos dos 12 apóstolos. O apóstolo Paulo é um caso à parte. Mas, com certeza, ele vai ter uma grande recompensa do Senhor, né? Mas, seja como for, o Senhor Jesus disse que as 12 tribos de Israel estarão diante dos 12 tronos, dos 12 apóstolos, e eles vão julgar as 12 tribos de Israel. Agora a pergunta é, se eles vão julgar as 12 tribos de Israel, e de fato eles vão, e as 12 tribos de Israel são somente judeus do passado, que sentido há nisso? Se eles são apóstolos da nova aliança? Se somos nós que usamos as cartas dele. Os profetas não usaram as cartas dos apóstolos. Os apóstolos que usaram os livros dos profetas. Então eles vão julgar tanto para trás como para frente, principalmente para frente. Quem é que usa as cartas de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João, para provar a sua linha, a sua doutrina? O pré-tribulacionismo, o pós, o mid, o amilenismo, o calvinismo, quem é que usa? Somos nós. Então somos nós que vamos ser julgados. O Senhor Jesus aí já está chamando todo o povo de 12 tribos de Israel. Entendeu? E após esse julgamento ocorrer, eles vão determinar quem que vai julgar quem. Aí eu achava, irmãos, que depois da ressurreição nós não iríamos mais aprender. Nós temos que aprender agora para julgar no milênio. Esse pensamento não está totalmente certo. Ele está incompleto. Porque os sacerdotes, quando ressuscitarem, eles vão aprender do Senhor. Com certeza. Será que nós não vamos ter mais nada para aprender do Senhor? Tipo, tudo que o Senhor tem de bom, todos os mistérios, as revelações dele, já serão incutidas em nós, imprimidas na ressurreição? Não tem mais surpresa para nós? Claro que não. Depois dos 1000 anos, a Nova Jerusalém desce do céu e diz, as primeiras coisas passaram. Tem muito mais para a gente entender do Senhor. Então, agora com esse entendimento, com certeza fica mais justo, porque nós ainda vamos aprender. Só que não pode usar desse argumento para falar que eu vou aprender no milênio, então. Aqui eu só creio, confesso com a boca, eu vou ser salvo, a pessoa está se enganando, porque ela pode não ser salva. Só confesso com a boca, vou ser salvo, e aí na ressurreição, automaticamente, um entendimento completo de Cristo já vai ser posto na minha mente, e a partir dali eu começo a aprender mais. Irmãos, nós vamos aprender após a glorificação, os anjos aprendem do Senhor, os anjos sempre aprendem. E se os anjos não fazem parte da carne, não fazem parte do tempo, eles têm a vida eterna e eles aprendem, nós também vamos aprender quando tivermos a vida eterna completa em nós, né? A vida eterna está em nós, mas ela não está ainda manifestada. Ela vai se manifestar na ressurreição, porque quem faz parte da primeira ressurreição não morre mais. Vocês entenderam o que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que mesmo uma pessoa que aprendeu pouco, ela... Ó, o irmão ofertou. Obrigado, irmão, pela sua oferta. Já eu leio o comentário, tá? Só para não quebrar o pensamento aqui. Então, uma pessoa que aprendeu pouco, mas que ela orou pelos santos, ela intercedeu, ela lutou contra a carne, mas ela aprendeu pouco. Às vezes ela nem conheceu as 2 casas de Israel, nem conheceu as festas, mas ela praticou as coisas que são referentes às festas. Ela praticou o sacerdócio. Às vezes ela não compreendeu tudo o esquema, mas ela orou. Se ela orou, se ela levanta as mãos ao Senhor, se ela intercede, ela não praticou o sacerdócio, irmão? Então ela vai ressuscitar, como para ser rei sacerdote. E aí o Senhor vai dar para ela, conforme o entendimento dela, um pouco para ela reinar. Ela não tem capacidade para julgar muitas coisas, então ela vai reinar sobre pouco. Mas ali, no milênio, ela vai poder aumentar, ela vai poder estender o seu reino. Eu não tinha isso em mente.
eu achava que você ganhou 3 cidades, vai ficar só com aquilo. E você não tem mais capacidade para aprender. Era um pensamento incompleto. Entendeu? Uma coisa que eu pensei, assim, que eu vejo como justo, né? Não, é só um pensamento meu, né? Hoje você tem um conhecimento X. Aí quando você receber um corpo glorificado, eu acredito que você vai receber esse mesmo conhecimento. Aí, assim como os apóstolos já têm um conhecimento mais elevado, de repente vão ter o conhecimento deles, e juntos vão poder crescer a partir desse princípio que a gente já deu, esse espaço que a gente já deu hoje, né? Isso. Aí fica justo, né? Porque você estudou, você conheceu os profetas, meditou mais do que outras pessoas, então é justo que você já receba essa consciência com esse entendimento que você buscou aqui. Isso, você vai inaugurar o reino com o entendimento que você buscou entrou na morte, né? Que você buscou hoje. Isso. Já vai inaugurar bem, né? Isso, exatamente. Daí fica uma forma justa de você... Não todo mundo recebeu o mesmo entendimento, né? Porque daí fica... De repente, aqueles que não fizeram tanto hoje vão receber o mesmo que você, né? Sim, aí é injusto, né? Fica equilibrado, imaginando assim, né? Sim. Ficaria injusto se fosse assim, né? Então, uma pessoa que estuda bastante a palavra de Deus, significa que ela renunciou muita coisa da carne. Não tem como você estudar muito a palavra de Deus e viver na carne. Você não quer dizer que não peca, mas é uma coisa pela outra, irmãos. Às vezes, para você estudar a palavra de Deus, você tem que se esquecer das coisas do mundo. Eu estava disposto a passar a minha vida inteirinha na fábrica para aprender a palavra de Deus. Eu não queria estudar inglês, fazer curso, entrar em faculdade. E eu tenho inteligência para tudo isso. Eu poderia embarcar no inglês, já falava um pouco de japonês, poderia fazer um curso de computação e embarcar no mercado. Poderia. A minha irmã, ela é super inteligente. Super. A minha irmã, ela fala japonês igual japonês. Ela escreve hiragana, katakana, kanji. Ela escreve. Não é que ela lê. Ela escreve. A diferença entre você escrever e ler. E ela traduz. E ela fez curso de computação. E tem que ir se atualizando. Então, ela está num trabalho que tem os seus benefícios, que muitas outras pessoas não têm. Tem meninas que estão no shopping, atrás de um balcão, ganhando 1.000, né, R$1.500, não é? Isso que ganha. Então, a minha irmã, ela ganha 5, 6 vezes mais que isso, só que na mente dela não tem espaço para as coisas do Senhor. Entendeu, irmãos? E eu já fiz marketing multinível, eu poderia me atualizar, aprender línguas e embarcar no mundo do mercado para eu ter um futuro melhor, para eu trabalhar menos, para eu poder ter uma vida ali, né, mais estabilizada. Mas eu decidi, lá no passado, eu decidi viver com menos, decidi não falar outras línguas, decidi ainda que passar minha velhice numa fábrica. Se o Senhor não me tirasse de lá, eu ia ficar lá, mas eu ia aprender a palavra e ensinar a palavra, porque eu estava semeando para a eternidade. Foi uma escolha que eu tomei, e Deus honrou isso. Se Ele não me tirasse da fábrica, eu ia continuar na fábrica. Eu não ia desistir, porque eu tinha esperança na ressurreição, e que isso ia me voltar como galardão, para eu poder reinar. Isso é esperança, entendeu? Então, Deus, Ele viu isso e Ele fez mais, né? Ele fez mais do que eu esperava. Entendeu o que eu quis dizer, irmãos? Então, significa que quando eu ressuscitar, esse mesmo entendimento que eu tenho agora, ele vai ser recobrado. E com esse entendimento eu vou inaugurar o reino e vou começar a reinar sobre o que o Senhor achar que eu devo reinar. E aí eu vou ter que conduzir uma nação, não é? Ou 2 ou 3 cidades, né? Não, eu falei nação. Cidades, eu vou ter que conduzir cidades. Eu vou ter que ensinar a lei. Nos profetas fala que muitas nações se reunirão e elas vão falar umas para as outras. Vamos subir em Sião, porque de lá sairá a lei. Muitas nações, poderosas nações, está em Miqueias 4, em Isaías 4. Elas vão subir em Jerusalém, isso é no milênio. E elas vão para lá para aprender a lei do Senhor. Essas nações vão estar sendo administradas pelos sacerdotes glorificados. E eu quero estar aí nesse meio, eu quero estar ensinando. Agora eu vou poder frutificar. Os sacerdotes vão receber recompensas do Senhor no final do milênio. Porque os sacerdotes, eles podem ser julgados ainda, não de pecado. O sacerdote glorificado não vai mais pecar, porque se ele pecasse, ele sofreria o dano da segunda morte. Ele não vai mais pecar, mas o Senhor pode dizer, olha, você fez esse tanto, né, durante o seu reino, né? Então você vai receber uma recompensa tal.
mas você poderia ter feito mais, entendeu? Ou você fez mais do que poderia ter feito, então vai receber uma recompensa a mais. Igual Paulo, ele fez mais do que poderia ter feito, ele fez além. Então acredito que essa mesma lei vai continuar no milênio até entre os glorificados. Significa que aí fica mais justo agora a entrada no reino. Eu sei, é com dificuldade que o justo é salvo. O reino se arrebata à força. Mas qual o texto que a gente leu? Paulo falou que é através de muitas tribulações que se convém entrar no reino. Paulo pregou o evangelho, lá em Atos, aí em determinado ponto ele foi apedrejado e as pessoas olharam para ele e falaram, tá morto, esse daí morreu. E aí deixaram ele, foram embora. Aí os discípulos vieram, rodearam Paulo, viram que ele estava vivo, arrastaram ele, tiraram para lá, e aí ele recobrou. E logo em seguida está escrito, é necessário que através de muita tribulação se entre no reino. Olha só, ele quase morreu por pregar o evangelho. Nós não sofremos isso ainda. Jesus disse, né? Da mesma forma que me odiaram, vão odiar vocês, né? Se isso não acontece, alguma coisa você não está incomodando, né? Isso, que ainda também tem o tempo determinado de perseguição, né, para cada nação, mas tem o tempo da perseguição geral, a perseguição mundial, que é aquela aprovação que vem para provar o mundo inteiro, lá de Apocalipse 3:10. Esse tempo está agendado, né, por Deus. Mas tem pessoas que já sofrem os sofrimentos da grande tribulação, já sofrem, já são perseguidas. Então, é difícil discernir todas as coisas, mas cada um vive num contexto, né? Cada um, Deus separou para um... Hoje, por exemplo, hoje a gente não tem essa perseguição tão acirrada, mas a gente vê que as leis já estão se cercando, né? Sempre os cristãos, as leis dos cristãos estão incomodando, né? A questão de homem e mulher, contraria outras ideologias, então a gente já vê que o cerco já vem cercando, então a gente já consegue observar que a gente é inimigo do mundo, né? De uma certa forma. Sim, é isso daí que eu estava pensando. Você ainda não está sendo perseguido na carne, né? Você não está sendo aprisionado, esbofeteado, porque Pedro fala que muitas pessoas estavam sendo esbofeteadas. E aí Pedro fala, se é necessário que você sendo esbofeteado e glorifique a Deus, então faça assim. Porque é melhor você ser esbofeteado por estar glorificando a Deus do que ser esbofeteado por estar pecando. Entendeu? Pedro fala mais ou menos nessas palavras. Então, assim, se é necessário que por um tempo você sofra assim, faça, porque é agradável a Deus, que sendo afligido, esbofeteado, você faça a vontade dele. Porque outras pessoas são esbofeteadas e afligidas porque transgridem a lei dos homens, pecam. Aí são presos, né? São açoitados. Mas se você está fazendo isso pelo reino, é mais agradável a Deus, é louvável. Então, ainda não sofremos essa perseguição, mas nós sofremos perseguições na carne. Por exemplo, o tempo todo nós estamos rodeados pelo pecado. Quem trabalha com a internet, em qualquer deslize, qualquer coisa que você fizer, você já cai no pecado. Porque tem porcaria para tudo qualquer lado. Então você tem que andar em inimizade com o mundo. Então como que eu vou andar em inimizade com o mundo, sendo que eu ando nele? Em todo lugar o mundo me seduz. Então nós somos provados aqui. Agora compara isso com o tempo do milênio. Porque no milênio nós vamos aprender, sim. Quem aprendeu pouco pode aprender mais, e quem aprendeu bastante pode aprender muito mais. Vai ter isso. Eu não tinha isso em vista, mas vai ter. Mas, no milênio, olha a diferença agora. Satanás está preso. Os demônios estão presos. Então, você aprender no milênio não é tão difícil. Porque, veja bem, olha o conhecimento que o Senhor deu para a gente em 5 anos. Com Satanás solto. Com os demônios solto. Com a sedução da internet. Olha o tanto de conhecimento, de sabedoria que o Senhor nos dá. Imagine no milênio, onde as nações vão viver praticamente 1000 anos. Você pode aprender em 100 anos. 100 anos de aprendizado para você reinar durante 900. Ou seja, em 100 anos você pode adquirir muito conhecimento. Ainda que você demorasse 500 anos para chegar na mente do apóstolo Paulo, vamos supor, demora 500 anos para eu chegar naquele entendimento do apóstolo Paulo, que Deus permitiu que ele escrevesse 70% do Novo Testamento, você ainda teria mais 500 anos para ser um apóstolo Paulo na Terra. Por isso que os profetas falam que a terra se encherá do conhecimento assim como as águas cobrem o mar. Você já viu as águas no oceano? É muita água.
Assim vai ser o conhecimento de Deus no milênio. Só que não é tão difícil conhecer a Deus no milênio. Satanás está preso. Os demônios estão presos. Agora aqui, nós somos provados. Uma luta, né? É uma luta. Você quer conhecer, o mal vem para te arrastar, para te seduzir. E se você peca, você já se afasta do Senhor, você se condena. O próprio Espírito Santo te aponta para você se arrepender. Ele vem em você falando que está errado. E se você não tiver entendimento, você se afasta. E quando isso acontece, consequentemente, você peca muitas vezes, você vai perdendo o crédito em você. Você vai achando que não tem mais perdão. E aí você vai se enganando e vai se afastando de Deus. Tem os falsos profetas que vêm te enganar. Então, aqui é o momento principal. Entendeu? Agora vamos para o ponto final, para a gente finalizar a live, porque está dando 1h30. Eu queria fazer em 1 hora. Mas tem que treinar mais para isso. O ladrão da cruz. Vamos terminar com o ladrão da cruz? O que vocês acham? Eu vou ver nos comentários. O ladrão da cruz, ele vai ressuscitar na primeira ressurreição ou na segunda? Porque ele não aprendeu nada, nem as coisas da antiga aliança ele fez. Ele não serviu nem para ser um bom judeu. Ele foi reprovado e foi crucificado e era ladrão até na morte, no dia da morte. Mas o Senhor Jesus perdoou. Para o lago de fogo ele não vai. Eu quero saber se ele vai ressuscitar na primeira e ali, a partir dali, ele vai começar a aprender um sacerdócio e exercer. Aliás, ele vai ter 100 anos para aprender e depois 900 anos para exercer. E se ele for rápido, ele aprende 50 anos. E depois ele tem 950 anos. Aliás, se ele ressuscitar na primeira, ele já tem a vida eterna. Mas eu acredito que vai ter um galardão recompensado, um galardão separado para recompensar os seus sacerdotes no final do milênio. Entendeu? Mas a questão é, se você considerar que ele ressuscita na primeira, então quem não ressuscitará? Se ele, que tem o entendimento zero, ressuscita na primeira para ser rei e sacerdote, quem é que não vai ressuscitar? Tem uns irmãos aqui que estão falando que ele ressuscita na segunda. Na segunda? Vamos ver. Eu vou esperar um pouco e vou ler os comentários. Eu vou dar a minha opinião, porque eu não sou juiz, mas eu vou dar a minha opinião segundo a Bíblia. O geral aqui está dizendo na segunda. Aqui um diz na primeira, na segunda. O geral diz na segunda. Alguns diz na primeira. A maioria dos irmãos estão entendendo que é na segunda. Alguns na primeira. Ok. Você, Greiso, na primeira ou na segunda? E aí você fala o porquê. Eu não falei pro Greiso, irmãos. Então, eu acredito que é na primeira. Porque Jesus disse para ele que hoje mesmo estaria no paraíso com ele, né? Então, aí Jesus não subiu ao céu, né? Como muita gente imagina, né? Ele desceu, na verdade, né? E aí, se a gente pegar a parábola ali do rico e do Lázaro, a gente vê que existem 2 compartimentos, pelo menos ali, né? O seio de Abraão e o local de tormento que o rico estava lá, né? Então, só ali a gente consegue ver. Provavelmente, aí na primeira ressurreição, o que vai acontecer? O primeiro compartimento ali, que é o seio de Abraão, é a igreja. É aqueles que estão esperando receber um corpo glorificado. E como o Jesus falou para ele que ele estaria no paraíso, então ele está ali, ele está no seio de Abraão. Então, quando começar a primeira ressurreição, ele também vai receber um corpo glorificado, assim como os demais da igreja, que morreram antes da vinda de Jesus. Então, esse é um pensamento coerente, irmãos. Só que eu tenho algumas dúvidas. Eu ainda estou com um pouco de dúvida. O que o Grayson disse, eu vou contextualizar uma parte melhor. O Sheol é debaixo da terra. E lá está o seio de Abraão. Não está no céu, está na terra. Mas o Senhor Jesus disse que ele iria estar no paraíso. Sim, paraíso de Deus está no Sheol. Se vocês quiserem confirmar isso, leia Ezequiel capítulo 31. Você vai descobrir aonde foi parar o Éden e todas as árvores do Éden. Leia Ezequiel capítulo 31. Eu sei que a Nova Jerusalém, dentro da Nova Jerusalém, está o paraíso de Deus, está a árvore da vida, mas irmãos, ali é depois do milênio. Depois do milênio, quando o Senhor Jesus voltar, o que ele vai fazer? Ele vai pegar aquela parte lá do Sheol, o seio de Abraão, ele vai fazer uma mudança a isso.
Não sei se não é na entrada do milênio ou depois dos 1000 anos. Mas o paraíso de Deus, onde se encontra a árvore da vida, que faz referência lá para o Éden, está dentro da Nova Jerusalém. Mas isso é depois do milênio. Em Ezequiel 31, mostra que o Éden, as árvores do Éden, está no Sheol. Então o paraíso de Deus está no Sheol. Todos os mortos que morreram em Cristo estão no Sheol. Não presos na prisão, mas no seio de Abraão. Então aqui que está. Se o próprio Senhor Jesus foi para o Sheol, não tem como o Senhor Jesus ir para o céu e deixar o ladrão da cruz no céu. Colossenses 1 diz que o Senhor Jesus tem a primazia sobre todas as coisas. Ele foi o primeiro a ir para o Sheol e sair de lá. Por isso que em Apocalipse 1 ele tem a chave do Sheol e da morte. Essa chave você pode imaginar literal. Já que a prisão é literal, você pode imaginar uma chave literal? É claro que a chave representa eu ressuscitei, eu saí de lá, o Pai me tirou. Então de lá eu tenho o poder para tirar quem eu quiser. E quem não quiser eu deixo lá. Segundo as leis dele, né? Segundo a justiça dele. Então, se é uma prisão literal, você pode imaginar uma chave literal, mas entenda o lado espiritual, né? Que é mais importante. Então ele tem a chave de lá. Por isso que ele fala, as portas do inferno, do Sheol, não prevalecerão contra a minha igreja. O que ele tinha na mente? Ele tinha na mente que ele iria ressuscitar de lá, e se ele iria ser o primeiro, ele tira de lá quem ele quiser. Lembra que Paulo disse? O Senhor Jesus, as primícias dos que dormem, e depois os que são de Cristo na sua vinda. Ok? Deu para entender? Então, se o próprio Senhor for para o Sheol, o ladrão da cruz não poderia ter primazia nisso e ir direto para o céu. Ele teria que ir para o Sheol. E ele foi e ficou no paraíso de Deus, no seio de Abraão. Agora, o que o Grayson disse é o seguinte, se ele está no seio de Abraão, então os que estão no seio de Abraão, a gente entende que vai ressuscitar com Cristo, não é? E aqueles que estão na prisão vão ficar lá até pagar o último centavo. Lembra dos vídeos? Quem assistiu entendeu, quem não assistiu, não tem como explicar agora. Aí é o seguinte, esse pensamento é coerente. Claro que é coerente, mas pensa bem, irmãos, talvez não seja como a gente está pensando. Não é só porque a pessoa está no seio de Abraão que ela vai ressuscitar na primeira. Ela pode continuar no seio de Abraão e não ressuscitar na primeira. E por que você está me olhando feio? Eu estou explicando, o Grayson está assim para mim. Tentando encaixar isso aí. Não, sabe por quê? Vamos considerar que o ladrão da cruz vai ressuscitar na primeira. Porque ele está no seio de Abraão, né? Só por isso, né? Uhum. Porque ele não aprendeu nada. Ele foi perdoado. Pro lago de fogo a gente tem certeza que ele não vai. Mas se ele ressuscitar na primeira, irmãos, ele vai começar praticamente do zero. E se ele vai reinar, quem é que vai ficar fora? Quem é que não vai ressuscitar na primeira? Ou seja, o ladrão da cruz estaria sendo um exemplo para todos os que não sabem nada fazerem parte da primeira ressurreição. Mas eu acredito que é uma questão de oportunidade, né? Ele estava ali no momento que ele não podia mais fazer mais nada. Ou seja, até o batismo, né? Se nós temos que nos batizar nas águas, e o ladrão da cruz não foi batizado nas águas. Ele não tinha como, né? Ele também não recebeu o batismo de fogo, não é? Ele não recebeu a aprovação, entendi, a questão de oportunidade, né? Tipo, o Senhor vai considerar que se ele não tivesse pregado na cruz, ele teria que passar pelas águas, ele teria que passar pelo batismo da obediência, receber o Espírito Santo, ele teria que exercer um cargo na igreja, né, nos santos, ele teria que lutar contra a carne e fazer alguma coisa, né? Ele teria que fazer alguma coisa para ser salvo. Garantido na salvação de Cristo, é claro. Mas como ele não teve essa oportunidade, então o Senhor Jesus vai considerar isso, né? Eu imagino aquela pessoa que está em leito de morte, aí de repente ela recebeu o evangelho, creu. Trono branco. Sim, mas ela creu e logo em seguida morreu. Trono branco. Ela não vai para o lago de fogo. Mas é o mesmo exemplo da cruz, né? Ela não teve a oportunidade de exercer sacerdócio. Ela não ouviu a palavra, né? Isso. Vocês entenderam, irmãos, o debate aqui? Então, eu estava meio que na dúvida, né? Essa explicação que o Grayson deu me fez pensar um pouco melhor. Porque se eu considero que o ladrão da cruz vai ressuscitar na primeira, ele está sendo um exemplo para todos. Quem é que vai ficar de fora? Eu acredito que é um exemplo para todos que não tiveram oportunidade. Não representa a nós hoje que temos a oportunidade de fazer, de sim, aí ficou justo das orações. Aí fechou, né? Aí ficou justo.
Eu achei que ficou justo, irmãos. O que vocês acharam aí da explicação do Grayson? Porque não foi combinada essa conversa. Até então, eu tinha falado para ele, né, uns dias atrás, que essa parte, né, do seio de Abraão, etc. E depois eu mudei a opinião, porque senão ia ficar muito fácil. E eu não quero que fique nem muito fácil e nem muito difícil, né? Eu sei, a palavra diz, é com dificuldade que o justo se salva, é com violência que se entra no reino, né? Com força. Mas esse dá para encaixar na parábola lá dos trabalhadores lá, que eles recebiam um denário. E aquele que trabalhou 1 hora vai receber igual? Exatamente. Mas eu acredito que o denário está falando da salvação. Mas a salvação seria fazer parte do corpo ali? Claro que tem a salvação das nações, que aí entra a obra delas também, né? Mas tem a obra do sacerdote. Trabalhou para o reino, trabalhou... Mas trabalhou só 1 hora. Cara, e recebeu o mesmo que o outro que isso é trabalhou. injusto, cara. Eu já vou falar pro senhor Davi, que isso? Trabalhou 1 só hora. Eu trabalhei o tempo todo aqui, suando e... Você já sabe a resposta dele, né? Vamos ver o que os irmãos estão achando aqui. Muito justa essa explicação que o Grayson falou. Concordo aí. Aqui, essa irmã perguntou. A última geração antes do fim, é o nome do canal dela. Será que as pessoas, tipo o ladrão, não poderão ajudar os sacerdotes? Elas podem ajudar, mas a questão é se ele vai ressuscitar sendo um sacerdote, né? Tipo assim, tocou a última trombeta, todos ressuscitam, os sacerdotes, né, do Senhor. E ali está o ladrão da cruz. Eu vou falar, poxa, o que você está fazendo aqui? É para você ressuscitar no trono branco. Você não aprendeu nada, vai ressuscitar para quê? Então, mas aí você vê a questão das obras, né? Todo mundo vai receber conforme o seu trabalho, né? Questão de galardão. Salvação você recebeu por exercer o sacerdócio. Ou não teve oportunidade igual ladrão, você vai entrar, não vai... Eu não sei como vai ser essa distribuição, né? Mas igual Paulo mesmo. Por que Paulo vai receber mais do que a gente? Porque ele alcançou multidões, né? Com o evangelho. Então, é igual a parábola das minas, né? Aquele que vai fazer render, aquele que não fez render, ele perdeu o que tinha ainda, né? Já pensou esse ladrão da cruz? Ressuscita na primeira ressurreição. E ele, com entendimento não muito elevado, e ele considera que o Senhor Jesus fez ele digno. Imagine você, era o ladrão da cruz. Aí você ressuscita na primeira, recebe novo nome, rei sacerdote. E você fala, poxa, mas o Senhor Jesus se lembrou de você. O que você ia fazer no milênio? Você não ia fazer de tudo para fazer valer isso? Sim, com certeza. Uma oportunidade que eu não merecia, né? É interessante. Né? Interessante, irmãos, ficou interessante. Então, vocês entenderam então o conteúdo do vídeo? Deixa eu pontuar aqui para vocês. Número 1, não é apenas confessar com a boca que você é salvo. E ainda se torna rei sacerdote. Número 2, uma coisa é ser rei sacerdote, outra coisa é ser nações que restam. E se você morrer aqui sendo chamado para ser sacerdote, né? Muitos foram chamados, mas poucos escolhidos. Chamados para sacerdotes, é claro. Porque se for para salvação, então o calvinismo estaria certo. Se você não se consertar, viver a vida relaxadamente, mas não ser considerado pelo Pai de ir para o lago de fogo, então você vai ficar fora do milênio, já vai ser rebaixado, já vai ser vergonha, mas você pode ser absorvido no trono branco. Então existe essa questão também. Existem as nações que vão restar e elas vão ser regidas pela igreja, pelos glorificados. Esses pontos que a gente está pontuando de maneira melhor, entendeu? Então, como eu estava falando antes, estava muito difícil para você alcançar o sacerdócio, né? O jeito que eu estava dizendo. Assim, estava muito... Não mudou muito. Porque a exceção que a gente vê ali é só do ladrão mesmo, né? Aquela pessoa que não tem oportunidade de exercer o sacerdócio e morre, né? Mas aqueles que têm oportunidade continuam, tem que fazer orações. Tem uma questão linda também que eu lembrei aqui dos 2 ladrões. Não sei se vocês conhecem, irmãos, mas se vocês lerem o Evangelho, diz que os 2 ladrões injuriavam o Senhor. Inclusive isso é usado pelos ateus, pelas pessoas que atacam a Bíblia, né? Para mostrar que a Bíblia é contraditória. Um Evangelho diz que os 2 ladrões injuriavam a Cristo. No outro Evangelho já mostra um repreendendo o outro. O que você acha?
Está contando coisas diferentes. Né? Para mim parece contradição. Mas aí, se você meditar, fica até melhor para a gente entender esse ponto. Se um evangelho diz que os dois injuriavam a Cristo e o outro diz que um caiu em si, não está escrito que ele caiu em si, mas está escrito que ele repreendeu o outro ladrão. Você não teme a Deus nem nessa hora, estando na mesma sentença que ele? Nós merecemos isso por causa das nossas obras. Mas ele, o que ele fez? Aí ele olha para o Senhor e fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então, os evangelhos não podem se contradizer. Um quis dizer que os dois injuriavam a Deus. Ele não quis explicar o restante da história. O outro já não explicou o início. Está explicando o que aconteceu. Acontece que o Senhor Jesus ficou um tempo na cruz. E com certeza os dois estavam injuriando a Cristo. Você está pregado na cruz. Você está ali no momento de morte. Você estava injuriando. Só que eu acredito que um ficou observando as obras de Cristo. Sabe aquelas palavras de Cristo? Pai, perdoa eles, não sabem o que fazem. Ele demonstrou bastante, né? Então, eu acho que ele observou e compungiu o coração dele. Quem age dessa forma? Não é? Estando crucificado. Aí o Espírito Santo deve ter agido no coração desse ladrão. E aí ele foi e se arrependeu. Por causa desse ato, o Senhor Jesus pode ter considerado ele justo dele entrar como rei e sacerdote. Poxa, esse homem, no momento do sofrimento, da morte, entendeu que ele merecia aquilo que eu não mereço. E o Senhor Jesus pode ter considerado isso, entendeu, irmão? Só complementando, irmão. Essa questão da graça, muita gente não entende, né? Mas o que a gente pode dividir ela em 3 etapas, que é justificação. Todos nós fomos justificados pelo sacrifício de Cristo. Então tem a justificação. Essa é a graça, é um favor imerecido. Agora vem outro processo, que é a santificação. Né? Assim como Jesus viveu, tudo que Jesus passou, a gente tem que passar também. Né? Se ele lutou contra a carne, ele orou. Da mesma forma, nós, como corpo dele, tem que ser... Até o termo cristão é porque é semelhante a ele. Fazer as obras como ele fazia, né? Por isso que o pessoal, né, era chamado de cristão. E para receber a glorificação. Né? Então, você precisa passar por essas 3 etapas. Isso é graça, né? Justificação é o favor imerecido. Essa é a graça. Santificação. E agora santificação para receber a glorificação, que é o corpo glorificado, que os sacerdotes vão conquistar. Interessante essas 3 etapas. Está em Romanos, né? Eu acho que está em Romanos essa etapa. Eu ia pegar a pergunta lá daquele irmão que ofertou, que ajudou aqui o canal, mas não estou achando mais. Lembra que eu falei que ia responder depois? Sumiu, se demorar muito ele some. Sumiu, irmão. Não sei se você está na live ainda, mas sumiu aqui sua pergunta. Se você quiser perguntar de novo, aí eu respondo. Tá bom? E aí a gente já está seguindo para o final da live, tá, irmãos? Para não ficar muito pesado, né? Aqui, essa irmã perguntou: Luiz, por favor, responde no final. Os selos serão abertos antes do anticristo vir? Não. Os selos, eles revelam o que está acontecendo dentro da última semana. Os 4 primeiros selos são 4 cavalos, os 3 últimos já não são. Então tem o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto e o cavalo que todos conhecem como amarelo, mas é verde. No original é verde. E esses 4 cavalos, eles são o ministério do anticristo. A gente já falou sobre isso numa das lives passadas. Então, os selos já foram abertos só para mostrar o conteúdo do livro, mas os acontecimentos dos selos ainda não. Por isso que as pessoas confundem, acham que o selo já foi aberto. O selo não foi aberto. Ele foi aberto, sim, para mostrar o conteúdo, irmãos. Entende? Mas, como os acontecimentos ainda não aconteceram, a gente pode também falar que não foi aberto. Não é contradição, tá bom? Então, os selos serão abertos na última semana, ou o conteúdo dos selos que já foram abertos para nos mostrar o que vai acontecer, começar a acontecer na última semana. Ele perguntou se haverá céu na terra. Ele perguntou se haverá céu na terra? Como assim? Se o reino vai ser na terra, né? Acho que deve ser mais ou menos. Talvez ele deva ter perguntado se haverá céu na nova terra. Haverá céu. Em toda terra haverá céu.
O céu, na verdade, no oitavo dia que o próprio Pai vai habitar com os homens, né? Pode se comparar que o céu desceu, né? No oitavo dia é diferente, né? Aí o terceiro céu desce para a terra. Aí vai acontecer ali uma fusão de coisas incríveis, né? Que não dá para falar assim com todos os detalhes agora. Porque se a Nova Jerusalém desce, ela está no terceiro céu, né? E o próprio Pai desce. Eu não acredito que o Pai desce e fica o terceiro céu lá vazio. Então acredito que o terceiro céu desce para a terra. E vai haver essa fusão e uma renovação geral de todas as coisas. Por isso que as primeiras coisas passaram e agora tudo se fez novo. Aí vem as incríveis novidades do Senhor, coisas que nós não conhecemos dele. Uma pergunta para você. O Davi Maia perguntou assim: irmão, acredita que nós temos quanto tempo até a última semana começar? Essa pergunta já caiu várias vezes, né? Não, você falou outras vezes, né? Mas nunca uma pergunta, não. Eu acredito que a gente tem mais ou menos 30 anos. É o que eu acredito. Eu não acredito que daqui a 10 anos comece a grande tribulação e que muito menos é ano que vem. Muito menos. Eu só falo com 100% de certeza. A grande tribulação não começa em 2021, mas não começa mesmo. Uma evidência que a gente tem é o calendário judaico, né? O calendário judaico ele tem 5.780 anos. Então ali, e se você pegar na história, esse calendário foi alterado, porque conforme as profecias de Daniel, caía certinho em Cristo. Aí foi mudado em 200 anos, né? Mais ou menos assim. Então a gente pode acrescentar mais dos 200 anos em 5.700, vai para 5.980. Então restaria ali 20 anos, porque assim, se a gente crê que um dia para Deus é como 1.000 anos, então a gente tem 6.000 anos, né, essa queda do homem, e no sétimo dia é o sétimo milênio, que é o milênio que Cristo vai reinar na Terra, que é o descanso da Terra. Então a gente falta ali, 6.001 já é sétimo milênio. Isso. Né? Então a gente falta 20 anos. Aí o Luiz, ele acredita que é 30 anos, mas pode ser menos até, né? O Greicio já acredita que é mais ou menos 20, né? Por esse cálculo fica mais ou menos. E pelos tempos que a gente está vendo também, né, rumores e coisas acontecendo, sistema, tudo já informatizado. Eu acredito que o povo tem que conhecer as duas casas de Israel e que os próprios judeus têm que conhecer isso. O azeite de ouro tem que se formar para ir na mão das duas testemunhas. A sétima cabeça da besta, ela está em formação, mas ela ainda não se formou. Então tem eventos que devem acontecer e que as pessoas acham que isso vai acontecer assim em 2 anos. Eu não acredito nisso. Por isso que eu não fico perdendo tempo vendo aí essas coisas de Trump, de Jared Kushner, de qualquer movimento deles, eu não fico perdendo tempo com isso. Porque eu sei o que deve acontecer. Não quer dizer que eu fico alienado de tudo. Mas eu não fico vendo essas coisas. Me faz até mal. Eu gosto de ver as coisas da Bíblia. A geopolítica bíblica, e ela vai me pontuar melhor no cenário geopolítico atual. E eu não preciso ficar sabendo o nome de todo mundo, o que eles fazem, o que eles deixaram de fazer, para eu ficar ciente das coisas. Então, baseado nisso, eu não fico nessa loucura de achar que tudo vai começar ano que vem. Eu acredito que está aí 30 anos até. Mas, claro que é uma coisa que eu acredito. Posso estar errado. Tem alguma pergunta para destacar? O que seria tomar o reino por violência? O que seria tomar o reino por violência nos dias de hoje? Bom, como foi falado, é você colocar toda a força, toda a sua força. Porque, lembra no Apocalipse, fala assim, toma cuidado para que ninguém tome a sua coroa. Vigia para que ninguém roube a sua coroa. A coroa é a coroa da vida, é a coroa do sacerdócio, aquela que está reservada para você. Mas o Senhor Jesus está dizendo que isso pode ser tomado de você. E como é que faz para você não perder essa coroa? Você vai ter que se desligar do mundo. Não vai poder estar contaminado com o mundo. Você não vai poder seguir os passos do mundo. O mundo sugere muita carnalidade. O tempo todo, irmãos. Desculpa que eu tô tomando chá verde aqui e ele tá vindo na garganta. Tô doido para soltar um brrr aqui, mas não posso. Então, irmãos, você vai precisar de muita força para entrar no reino. E isso já, mas daqui para frente vai precisar fazendo cada vez mais força. Cada vez mais força. Por exemplo, tem gente que está tendo filho agora, nesses tempos, né? Está tendo filho. Então, as pessoas que estão tendo filho agora, elas não estão discernindo os tempos.
Se é uma coisa tomada com consciência, ainda vai. Mas para você educar um filho hoje, você vai precisar estar muito atento. Muito. Porque o seu filho hoje, com 10, 12 anos, está no Instagram. E aí a sua filha está vendo as menininhas tudo rebolando e vai querer imitar isso. O mundo vai sugerir tanta porcariada para os seus filhos que vai ser quase impossível você colocar eles no caminho do Senhor. E se você não tiver o caminho do Senhor para ensinar para os seus filhos, você vai fazer o quê? Os seus filhos vão se perder. Então olha só o esforço que você vai ter que fazer. E filhos são bênçãos do Senhor, mas na geração que a gente vive, na geração onde a gente tem celular dando para os filhos, toda criança de 12 anos aqui que a gente conhece tem celular. A impiedade está entrando através disso na vida deles. E os pais que estão presenteando os filhos com celular. Eu falo isso direto. Isso está errado. O pai que dá um celular para uma menina de 12 anos não tem consciência. Uma mãe que faz isso. Não tem consciência. A não ser que você monitorasse tudo. Aí é outra coisa. Mas os filhos, eles tomam tempo. Eles são mais arteiros. Hoje, olha, a confusão é muito grande. Por isso que se você tiver filho agora, imagine daqui 10 anos. Sua filha daqui 5 anos. Vai estar entrando aí, o mundo vai estar quase recebendo o anticristo já, e você com uma filha pequena. Ou seja, olha o tanto de força que você vai ter que fazer. E o anticristo vai usar os filhos para fazer os pais negarem o Senhor. O anticristo vai usar os filhos pequenos, porque não pode comprar e nem vender, entendeu? Então, por isso que o Senhor Jesus fala, nesses tempos será dito, bem-aventurado as que não amamentaram. Ai das que estiverem grávidas, e as que não amamentaram serão bem-aventuradas. É assim que eu estou vendo, né? Então, se você não tem filho, já é um peso a menos. Não que os filhos são pesados, são bênção do Senhor, mas eu estou falando por causa da situação que a gente vive. O tempo está bem próximo. Então, agora eu acredito que não é hora para ter filho. Agora, se você quiser enfrentar uma luta ainda maior, aí você decidir isso, vai ter filho, entendeu? Agora, os que não sabiam disso e tiveram filhos alguns anos atrás, e agora que ficaram sabendo, eles estão mais cientes, que vão ter que pôr mais força para educar os filhos. Entendeu? Então, é tudo uma questão de consciência. E mesmo que você não tenha filhos, você vai ter que fazer força mesmo assim. Por causa da situação do mundo hoje, né? Você está preso num sistema. O sistema todo te prendeu. Ele te enjaulou. Agora você tem que trabalhar muito para receber pouco. Você tem que fazer mais tijolos para Faraó, em outras palavras. O mundo quer que você fique trabalhando, que você fique à noite. Você vai trabalhar e vai fazer faculdade à noite, porque você não aguenta mais aquele trabalho, você não aguenta mais receber pouco, então você quer fazer uma faculdade para você sair daquele trabalho e melhorar a sua vida. Só que olha o tempo que a gente vive. Está na contramão da profecia. E aí o que acontece? Você pode perder a sua coroa. Lembra da parábola das sementes? O semeador saiu a semear e a parte da semente caiu à beira do caminho. Outra caiu em pedras, outra caiu em espinhos e outra caiu em terra boa. Aí o Senhor Jesus explica a parábola. Os espinhos são as coisas, as que caíram em pedras são aquelas que o Senhor Jesus fala que não tinha profundidade, né? Não tinha solo para frutificar, e aí veio o sol e não deu fruto. Aí o Senhor Jesus interpretou que o sol são as aflições do mundo. Aí a pessoa é perseguida e não aguenta, né? E ela fica escandalizada. A semente que caiu em espinho é aquela que cresceu. Cresceu, sim, frutificou, mas aí os espinhos começaram a afogar a semente, a sufocar a semente. São os prazeres, as vaidades do mundo, que tem muito hoje, né? São realidades do mundo atual. E a semente que caiu sobre a terra boa é aquela que frutifica, né? A 30, a 60 e a 100 por 1. Aí é a lei da semeadura, né? Tem uns que frutificam mais, outros menos. Então é isso, você tem que se esforçar bastante. Não é? A que caiu na beira do caminho, aí vem as aves e come a semente, né? São as pessoas que ouvem a palavra e não entendem. Aí vem Satanás e tira a palavra da pessoa. Mas tem as pessoas que ouvem e entendem. Mas talvez caiu em pedra. Talvez em espinhos. A que caiu em pedra nem chega a frutificar. E a que caiu em espinhos frutifica, mas os espinhos sufocam a semente. Pega essa parábola e coloca no cenário de hoje. Você vai entender perfeitamente o cenário de hoje. Olha o mundo. As pessoas que se escandalizam com as perseguições.
Olha as pessoas que se entregam para a vaidade e esquecem do Senhor. Olha o tanto de palavra que é pregada e as pessoas não entendem. Não entende. Aí vem Satanás e arrebata. Entendeu? Tem que cair num coração bom. Ou seja, por força. Tem que pôr força. Senão o diabo vai roubar a nossa coroa. O irmão perguntou, Serginho, o conhecimento cétuplo já começou? Eu acredito que sim. Ele já começou. Assim como a formação do azeite de ouro já começou. Eu acredito que o conhecimento cétuplo, que está no livro de Enoque, e o azeite de ouro são coisas, são sinônimos, são a mesma coisa. E isso vai se amplificar no milênio, porque, poxa, no milênio Satanás está preso. A terra se enche do conhecimento do Senhor. Então vai ter conhecimento cétuplo. Então acredito que começa agora e se intensifica no milênio. Tem irmãos que acreditam que é só no milênio. Eu não acredito nisso. Eu acredito que nós vamos conhecer todas as obras da mão do Senhor, já estamos conhecendo todas as obras da mão do Senhor. Conhecimento cétuplo é conhecimento 7 vezes mais. Vou ler a última, tá, irmãos? Para a gente finalizar a live. Aí, a irmã falou uma coisa aqui também, que é legal. Essa irmã, Cilândia Pereira, falou assim, a porta é sempre estreita. Lembra que o Senhor Jesus fala? Do caminho apertado. Não. É do caminho apertado e da porta estreita, né? Sim. E o caminho largo e a porta larga? Então, é isso. O Senhor Jesus já mostrou através dessa palavra. O caminho para chegar na porta estreita, ele é apertado. Existe um caminho e uma porta. Então, é bem apertado aqueles que querem chegar do outro lado. E Jesus falou que são poucos os que entram por essa porta. Agora, o caminho largo, que é a porta larga, que leva à perdição, muitos entram por ela. E aí, num caminho estreito, vê que o caminho já fala, é estreito. Já não dá para levar muita coisa. Imagine literalmente isso. Primeiro imagina literalmente. Num caminho estreito, você vai poder passar com muita mala? Com muita coisa? Com muita bagagem? Não vai. É estreito, é apertado. Agora, num caminho largo, você passa largamente. Imaginando literalmente, né? Porque na parte espiritual a gente sabe o que significa. É vida com dificuldade. Sempre vem as dificuldades. Vem tempos de refrigério também, né? Vem tempos de paz. Mas, assim, na vida do cristão vai ter esse caminho. Se não tiver, tem algo errado. Se sempre tiver tudo bom, você é amigo de todo mundo, você não é perseguido, você não tem lágrimas derramadas diante do Senhor, tá errado. Tá errado. O apóstolo Paulo fala, aquele que quiser viver piamente em Cristo, sofrerá perseguição. Eu acho que é assim que ele disse. Então, irmãos, é isso daí. Vamos finalizar a live? Vocês entenderam o conteúdo? Eu vou pegar esse vídeo aqui e vou editar ele. Vou fazer uma versão menor. E aí eu sempre vou fazer isso sempre. Uma versão menor e vou colocar no YouTube para aqueles irmãos que têm mais pressa ou que não têm muito tempo ou que também não têm muito interesse, para eles assistirem a versão menor do vídeo. E essa versão maior fica lá no canal, tá bom? Queria agradecer os irmãos que ficaram até agora. Eu não quero ficar fazendo live de 2 horas, irmãos. Eu quero fazer live mais reduzida, né? E os slides servem para a gente ficar mais focado. Eu ainda não sei mexer aqui no slide e sair do slide, escrever na tela, e sair da tela e ir para o slide, voltar para a tela aqui e prestar atenção em tudo. Conforme eu vou fazendo, aí a gente vai tendo mais prática, né? Mas eu quero finalizar a live aqui. Agradecer os irmãos que ajudaram, que ofertaram, os irmãos que participaram. Muito obrigado, tá bom? Deus abençoe. E queria avisar também, amanhã vai ter uma live aqui. O irmão do canal... Qual é o nome do canal dele? Desembaralhando o Futuro. O irmão do canal Desembaralhando o Futuro, ele entrou em contato comigo. E aí ele sugeriu uma live bate-papo, que eu achei muito legal. O canal dele é muito, muito legal mesmo. Ele é um irmão gente boa. E ele falou para a gente falar sobre o arrebatamento da igreja. Então, tem irmãos que estão congregando e de repente eles se deparam com o pós-tribulacionismo. Eles entendem que o Senhor Jesus virá só no final e que a igreja passará pela grande tribulação. E agora ele está lá dentro de uma igreja, dentro de um templo, né? Que todo mundo é pré. E aí, né? Cada um tem uma história, né? Tem gente que continua lá dentro, que se dá bem, mas tem gente que começa
não começa a aceitar as coisas, começa a ser perseguido até, que é a minha história, né? Você começa a querer fechar sua boca lá dentro, não quer que você fale, e, bom, cada um tem uma história. Então a gente vai conversar para dizer como os irmãos devem agir nesse contexto. Cada um vai contar a sua história. Eu tenho uma história, eu vou contar ela e não vou alterar. Eu vou contar como foi. Ele vai contar a dele, mas vai ser mais uma live bate-papo. Então é isso daí, irmãos. Estão convidados para a live amanhã, tá bom? O Gleison me ajudou hoje aqui, os irmãos viram, né? A câmera. Eu achava que ela estava com problema, mas graças a Deus ela não estava. O problema estava na minha cabeça. A câmera está aqui, o microfone da live, ó. Estou muito feliz de ter comprado esse microfone, foi com a ajuda dos irmãos. E aí eu estou conseguindo pôr a qualidade da live igual nos vídeos. Então isso me deixou feliz. Agora é só ir aperfeiçoando, tá bom? Deus abençoe, irmãos. Muito obrigado. Espero vocês amanhã, às 8. E talvez eu vou ter uma live com o Thiago Ortiz no sábado. Ainda não é certeza, né? Se a gente conseguir sincronizar a ideia, a gente faz. Mas amanhã tá de pé, tá bom? Irmãos, muito obrigado. Deus abençoe. Desculpa pelo tempo. A gente quer fazer live de 1h30 no máximo. Eu vou me esforçar para fazer isso dar certo, tá bom? É isso aí, irmãos.